Nós, seres humanos, temos a tendência de inverter os processos. Normalmente nós temos a facilidade de inverter aquilo que Deus já determinou para a gente. E também acabamos fazendo a mesma coisa na parte financeira. Eu ouço muitas pessoas falando assim: Renan, se Deus me abençoar, se, condicionando Deus fazer algo inicialmente. Mas deixa eu ler a palavra. Vocês não sabem que eu gosto de explicar tudo na palavra. Não pode ser o que eu acho. Não se trata do que eu acho, do que eu quero. Se trata daquilo que a palavra nos orienta. Olha que Malaquias capítulo número 3, versículo 10 vai dizer: primeiro, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim. Nisto diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir a janela dos céus, não derramar sobre vocês uma bênção tal em que não haja lugar suficiente para o recolherdes. E por causa de vocês, da vossa atitude, eu repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e da vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Então existe uma ordem, e eu poderia, na verdade, até falar que ainda assim, Deus, ele ainda é a mola propulsora disso tudo, ele que inicia, porque para que eu venha dizimar ou ofertar, Deus já fez a parte dele, Deus já nos deu. Gente, é só tentar fazer uma matemática simples. Eu sou desempregado, não tenho nada, Deus me dá um emprego, e aí eu preciso abrir aqui um parênteses, porque não adianta falar sobre isso para quem não reconhece o que é a mordomia, porque para aqueles que acham que conseguem emprego pelas suas próprias forças, aí não adianta eu continuar falando, e nem a Bíblia falar, porque infelizmente existem pessoas que acham, não, se eu tenho um emprego, se eu estou empregado, é graças às minhas condições, foi eu que estudei, foi eu que corri atrás. Eu sou ainda um daqueles que acreditam que tudo que acontece na minha vida é a mão de Deus. Não sei se você é assim. Eu acredito que tudo que eu estou vivendo hoje é graças à mão de Deus. Pastor, mas você lançou um livro sobre lei da semeadura, né? Que nós vivemos consequências das nossas atitudes, sim. Inclusive vou lançar o próximo agora sobre graça. E depois eu vou lançar o terceiro, para terminar a tríade, que a vida é feita das nossas atitudes, mas da mão de Deus. Se eu estou empregado hoje, se tem pão sobre a minha mesa, é graças ao meu Deus. Eu faço a minha parte, nós precisamos fazer a nossa parte, mas é graças ao nosso Deus. É promessa dele que o justo não mendigaria o pão, nem a nossa descendência iria passar fome. Então Deus já nos dá. Então, só nisso já teríamos que quebrar o aspecto ou a corrente daqueles que falam assim, não, se Deus me der, não, Deus já tem nos dado. Deus já tem nos dado. Eu recebi aqui, estamos recebendo aqui um jovenzinho, esse garotinho tira dinheiro de mim toda semana, ele. Fica de pé, para todo mundo ver que você tira dinheiro de todo mundo. Isso. Esse garoto é um dos garotos que eu mais admiro aqui na Primavera, porque ele trabalha como um ambulante, um adolescente. E ele tira dinheiro porque ele sabe argumentar. Eu acho lindo isso nele. Ele não tenta forçar, nem fica chateado não, ele começa a argumentar. Eu falo, irmão, fala lá quanto que é para comprar tudo isso. Me dá. Esse jovenzinho está vindo aqui. E mesmo que nós venhamos a argumentar qualquer coisa, nós precisamos entender que a graça de Deus está sobre nós. É a mão de Deus que nos proporciona todas as coisas. Então, Deus já tem nos dado condições financeiras, ainda que para alguns seja uma condição mais abastada, outros menos favorecidas, mas Deus tem nos dado. E o que é o dizimar, irmãos? Dizimar é simples. Dizimar significa ser grato ao Senhor por aquilo que Ele tem realizado em nossas vidas.
Quando eu não dizimo, eu estou falando assim, Senhor, eu não sou grato a Ti. Que isso, pastor? Mas eu sou grato. Deus não está ligado àquilo que nós falamos com os nossos lábios. E vamos lembrar o próprio Jesus dizendo, vocês me honram com os lábios, mas o coração de vocês está longe de mim. Não adianta nós adorarmos ao Senhor, levantarmos as mãos, Tu és Senhor e Rei, e chega lá fora nós vivemos uma vida totalmente diferente. Deus não se baseia por palavras, Deus, Ele se baseia com as nossas atitudes. Do que adianta nós falarmos que somos gratos ao Senhor, mas no momento de mostrarmos a nossa gratidão ao Senhor, nós temos medo do que acontecerá no futuro. Eu contei aqui, Milene não estava presente, mas eu contei na última ceia. Teve um momento que nós perguntamos a alguns irmãos, o que está acontecendo que você não dizima? E a Milene veio para mim com todo carinho, eu posso falar isso porque ela falou que iria testemunhar, ela, pastor, eu não consigo dizimar. Eu, por quê, Milene? Ela, não sei, pastor, não consigo sobrar dinheiro. Eu falei, mas Milene, você ministra no altar que você confia no Senhor. Ela, não foi, Milene? Como você vai ministrar que você confia no Senhor, e na hora de você demonstrar que você confia em Deus, você não faz? Ela, é verdade, né, pastor? Eu falei, é. Milene, só confia em Deus. Você confia que Deus, Ele é poderoso para suprir as suas necessidades? Ela falou, eu confio. No mês seguinte, Milene dizimou. O que aconteceu naquela semana, Milene? Ela conseguiu um emprego melhor do que ela estava. Ela veio falar comigo, eu falei, Milene, está vendo como vale a pena nós sermos gratos ao Senhor? Qual era o problema dela? Não dizimava porque não sobrava dinheiro, porque Deus não é Deus de sobra. Deus não é Deus de sobra, Ele não quer as nossas sobras. Deus tem que ser primícia na nossa vida. Deus precisa ser a primícia do meu tempo, Deus precisa ser a primícia da minha dedicação, Deus precisa ser a primícia dos meus bens também, irmãos. É sobre isso, e eu tenho autoridade para falar sobre os irmãos, sabe por quê? Porque eu não ganho um tostão dessa igreja. Quando eu ensino sobre dízimo, eu não ensino para mim, eu estou ensinando por aquilo que eu vivo, e por aquilo que eu testemunho de quanto Deus tem me abençoado. Eu não sou rico, vou falar que eu não quero ser não, Senhor, se o Senhor quiser, mas vou te falar, eu tenho descoberto que eu não preciso de recursos para ser feliz. Eu estou vivendo a melhor fase do meu casamento, eu estou vivendo a melhor fase da minha família, eu estou vivendo a melhor fase do meu ministério, e estou vivendo uma das fases mais difíceis financeiras da minha vida. Eu não preciso disso, irmãos, namoro quase todo dia agora. O que era raro, igual alguns irmãos aí que é a visão de, vou falar quanto tempo? Eu tenho descoberto que não é o dinheiro que me faz feliz. Eu não preciso de condições financeiras, e eu não estou dizendo que não é bom, entenda a minha palavra. Eu estou dizendo que o nosso Deus, Ele é capaz de nos dar felicidade, mesmo com pouco, quando nós somos fiéis a Ele. Eu estou falando sobre fidelidade ao Senhor. Eu falei da Milene, mas eu poderia contar outros testemunhos de outros irmãos aqui, que entenderam que Deus não é de sobrar. E eu aprendi isso com meu pai, porque o meu pai me ensinava, Renan, assim que você receber, separa o seu dízimo ao Senhor. Naquela época tinha notas, hoje a gente não vê notas. Eu separava as melhores notas, eu botava as notas enfileiradas, não eram muitas não, quando eu comecei a trabalhar. Pode ser coisa de maluco, mas eu cheirava a nota, eu queria dar nota mais cheirosa e com menos defeito possível para Deus, porque aquilo refletia aquilo que Deus era para mim. Eu queria dar o melhor para o meu Deus, eu queria entregar primícia, porque eu sabia que se eu deixasse para depois, vinha o estudo, vinha um monte de coisa na frente e nunca sobra. E é por isso que muitos de nós não prosperamos. Você lembra do texto que eu li? Ele fala, e por causa disso eu repreenderei o devorador. Sabe por que às vezes as coisas não prosperam? E eu conheço irmãos, não estou falando só daqui não, pessoas que ganham bem, e chega no final do mês e fala assim, Renan, não sobra. Eu falo, cara, você não entendeu ainda porque não sobra. Eu preciso desenhar para você porque não sobra e nunca vai sobrar. É porque na verdade nós não confiamos em Deus. Se trata de confiança.
É Ele que está garantindo, não é minha palavra. Ele fala assim: vocês podem fazer prova de mim. Irmãos, não é a palavra de um profeta, é a palavra do próprio Deus. Ele termina assim: diz o Senhor, façam prova de mim. Pode confiar no teu Deus. O que é mais difícil, irmãos? Um Deus que ressuscita os mortos, um Deus que abriu o mar vermelho, ou um Deus que tem poder de aumentar o teu salário, te dar condições financeiras de você arcar com as despesas da sua casa? O que é mais difícil? Aí nós acreditamos, falando: não, eu creio que Deus ressuscitou Lázaro, eu creio que Deus abriu o mar vermelho. E você não crê que Deus é capaz de dar um aumento salarial para você? Você não crê nisso? Você não crê que Deus pode te ajudar a governar suas finanças e fazer aquele pouco dinheiro prosperar? É sobre isso, irmãos. Não é sobre dar para a gente. Não é sobre dar. Sabe por quê? Os 5 principais dizimistas da igreja não são da igreja. Não são da igreja. Se eu lançar uma lista de transmissão, tem irmãos, amigos de fora que ajudam a igreja nos projetos sociais. Não está ligado a isso. Mas Deus me chamou para ensinar. Se trata de princípio. Deus é um Deus de gratidão. O que é a fé? Fé é a certeza. Eu não tenho hoje, eu não estou vendo hoje, mas eu tenho certeza que Deus vai suprir, que Deus vai me dar, que Deus vai trazer. E eu não estou falando sobre teologia da prosperidade, porque teologia da prosperidade é diferente. Traga até o altar que Deus vai te dar em dobro. Não. Eu estou ensinando o seguinte: entrega ao Senhor por aquilo que Ele já fez por você. E aí eu preciso lembrar os irmãos para terminar o que Jesus vai dizer. Jesus vai dizer o seguinte: foste fiel no pouco, sobre o muito. Não, quando Deus me der muito, eu vou ser fiel. Vamos ser simples agora? Com um salário de R$1.500, eu não consigo dar 150 de dízimo, correto? Dízimo é a 10ª parte. Então, o dízimo de R$1.500 é R$150. Se eu hoje não tenho condições, aí eu estou falando que condições é emocional, eu sou mesquinho para dar R$150 e devolver ao Senhor como gratidão. Seja sincero. Se Deus te der um salário de 100 mil, você vai conseguir dar 10 mil de dízimo? Me ajuda.